gostaria de conversar um pouquinho sobre o tema da agitação infantil, mas surgindo um pouco do padrão, né? Porque as mães, quando começam a escutar de agitação infantil, elas já nem querem chegar perto porque sabe que alguma coisa a seu respeito vai ser falado e ela não precisa carregar mais culpa do que normalmente ela já carrega, né? Então, assim, seguindo por essa linha, eu queria dizer para vocês que, como trabalho com criança, trabalho com odontopediatria, então eu circulo, né, nos grupos de mães e além de ver, né, o que é que está ocorrendo, né, nesses momentos que a gente está passando e as mudanças, né, que a gente recebe no consultório, online, né, muito online também. Então, eu gostaria de lembrar de um caso interessante que aparentemente não tem a ver, mas vocês vão entender, de uma história de uma pessoa que eu estava fazendo um retorno de constelação familiar e nesse retorno eu tinha um tema para conversar com ela e eu senti assim uma imagem muito forte que vinha para mim e eu estava incomodada com aquela imagem, sabe? Porque a imagem ia e voltava, eu não queria abordar porque aquela imagem não fazia parte do meu repertório, de forma nenhuma. Mas eu disse a ela, eu falei, olha, eu não sei por que eu vou te falar isso, da maneira como eu vou te falar, mas a questão aqui, eu vou te dar um exemplo que não faz parte de mim, mas que está surgindo muito forte. Aí contei para ela, inserindo na história do que a gente estava conversando, do que eu precisava falar para ela, que a gente tem várias maneiras de preparar um cachorro-quente e que um cachorro-quente ele pode ser preparado de uma maneira ou de outra, mas que o importante é a gente saber que aquele cachorro-quente faz parte da nossa experiência. Você já fez tantos cachorro-quentes na vida, mas você pode fazer o mesmo cachorro-quente de uma forma diferente. Isso falando com ela sobre mudança profissional. Então, a imagem que me veio era no sentido de ela aproveitar o que ela já tinha, que era uma grande experiência, que é uma grande experiência, e transformar aquilo com uma cara diferente, talvez mais apetitosa, mais interessante, mais atual. E aí ela começou a rir, né? Depois que eu falei, a imagem que me vem é essa. Há décadas eu não como cachorro-quente, nem penso sobre cachorro-quente. E aí ela disse, olha, é meu prato favorito. É o meu prato favorito. Então, isso para dizer para vocês que é muito interessante essa questão do campo mórfico que a gente chama, né, nas constelações. Ou seja, o seu filho, ele está percebendo nitidamente tudo o que você sente. Então, é um incentivo isso, tá? Não é um puxão de orelha. É um incentivo para você olhar para você mesma, né? Porque nesses momentos que a gente está passando, é isso que está sendo mais pedido da gente. E não tem como escapar. Não tem como escapar. Então, outro dia, uma pessoa também fez um comentário. Essa pessoa colocou o seguinte, nossa, mas assim, a resposta às minhas orações, né, ela aconteceu na participação com esse grupo. Então, assim, os grupos de constelação têm cunho religioso? Não, não tem cunho religioso. Só que assim, a pessoa tem uma crença e aquilo transborda, aquilo aparece. Então, se você tem uma linguagem no seu dia a dia, um repertório que faz parte dos seus critérios de validade, é isso que vai aparecer para te impressionar, para te impactar. Então, tudo aparece. Aparece, por exemplo, imagens. E aí, é claro, o constelador não pode ter preconceito, pode aparecer o que for, mas a gente tem que, se, por exemplo, sou vegetariana, não como salsicha, não vou falar de salsicha, não, salsicha, não tem problema, e tocou a pessoa. Então a gente tem que ter essa visão de que a linguagem, nossa linguagem interna, ela é muito percebida. Ela é muito percebida e a criança, mamãe, ela percebe tudo, o que você diz e o que você não diz. Então, a agitação infantil tem a ver com você? Tem. Sinto muito. Ai, eu sinto muito. Tem a ver com você. Mas qual a parte boa? A parte boa é que é mais uma oportunidade de você olhar realmente para o que está acontecendo e não falar. Porque, veja só a questão, você fala,
Aliás, muitas falam, mas você sente. A criança chama, mamãe, vem brincar comigo. Oh, tem mãe que fala, me arrepia. Eu brincava sozinha. É claro que você não brincava sozinho o tempo inteiro, mas as mães falam, esse moleque tá me chamando demais. Então, a criança busca e não para de buscar aquilo que ela não encontra. Isso você deixa transparecer. Então a pergunta seria, como fazer com que isso não transpareça? Esse seu mal-estar, essa sua... que é individual, que é uma questão pessoal mesmo. Esse bem-estar com você mesma é que é o convite para ser trabalhado. Talvez você não tenha recebido, não minimizando, né, a sua dor. Talvez você não tenha recebido o que você gostaria de ter recebido. Talvez você também esteja intranquila. Não vou nem falar de fatos do dia a dia, mas estou falando de uma maneira mais profunda. A sua reação a tudo que acontece. Então o convite é esse. E sabendo que eles estão percebendo tudo. Tudo. Todas as pessoas estão percebendo. E daqui para frente, cada vez mais.